Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 20 de 12 de 2025, rodadinha bem cheia nesse sabadão, e nós atingimos a nossa meta de likes ontem, por isso tem vídeo hoje nesse sábado. Mas para a gente trazer vídeo para vocês amanhã, no domingo, a gente precisa atingir a meta de 150 likes mais uma vez, lembrando também que com a meta atingida no dia de ontem, nós trouxemos uma promoção especial para vocês lá no nosso grupo gratuito, o link está na descrição, e essa promoção está estendida aqui para o nosso canal. Apenas R$ 30 nesse primeiro mês para vocês conhecerem o nosso projeto, ter acesso aos nossos guias, e-books, palpites diários com as melhores odds e também favoritos do dia, melhores zebras, melhores jogos over-under, quais as características do jogo, será que ele vai ser bem pontuado ou não? A gente explica tudo isso no detalhe para vocês, além, é claro, de passar todos os dias aqui no YouTube os melhores palpites para vocês, jogo a jogo, analisando a rodada, sempre se baseando em números e estatísticas. Esse é o nosso diferencial, a gente mostra na prática como vocês podem ser lucrativos, como a nossa tip se baseia, e mais do que isso, que através do estudo e conhecimento você pode ser um tipster lucrativo. E a gente está com um projeto para nessa semana trazer para vocês um vídeo mostrando quais são os ganhos de um canal, né, que trabalha com tips em NBA. Vou abrir para vocês todos aqui os nossos dados no YouTube para vocês conhecerem mais do que isso, a gente incentivar vocês a produzirem conteúdo nesse sentido, porque quanto mais opiniões qualificadas a gente tiver no YouTube sobre apostas em NBA, melhor para todo mundo. Então, meta de 150 likes pro vídeo de hoje. Lembrando que tem live exclusiva nessa segunda-feira para quem for membro do canal. Então, clica no botão de seja membro. O botão vai estar aqui embaixo, além de vocês ajudarem o nosso canal a seguir existindo. Você tem acesso a vídeos e conteúdos exclusivos. Beleza? Vamos falar a respeito de Denver Nuggets e Houston Rockets, um dos grandes jogos da noite que acontece hoje às 19 horas. O Houston vem de derrota para o New Orleans Pelicans, mas ali parecia muito claro, né? Depois de perder para o Denver Nuggets, de perder no início da temporada para o OKC, a equipe do Houston Rockets busca entender o que eles precisam para poder dar esse passo adiante e ser um dos times mais tops da NBA. Então, em relação à mobilização, estratégia, concentração, tudo aqui contra os Pelicans, eles não estavam muito por dentro do jogo, então eles devem ser mais competitivos hoje, apesar de eu ainda entender que eles estão atrás de times como o próprio OKC e o Denver Nuggets, tá? Porque o Denver, mesmo desfalcado de 2 titulares, conseguiram vencer eles no último confronto, nos 2 últimos confrontos, né, nessa temporada, para falar a verdade. E hoje o Houston Rockets busca essa revanche. Até acho que eles têm boas chances hoje, apesar de serem visitantes, mas a grande dor de cabeça que eles ainda não conseguiram solucionar é o Nikola Jokic, porque se eles colocam o Capela, o Steven Adams, o garrafão consegue proteger melhor o Jokic, mas fica lento, então ele consegue trabalhar por fora, arremessar de 3, armar o jogo, obrigar que esses pivôs mais pesados saiam do garrafão, e como eles são muito lentos, eles têm dificuldade de sair, e quando saem, o Jokic, por mais que ele não seja um cara muito rápido ali, ele é ágil pro tamanho dele, então se você tem 2 metros ali nas suas costas livre, 3, o Jokic ele vai acelerar e vai passar esses pivôs com facilidade. Mas se você colocar o Sengun, aí ele não tem tanta força física, altura e capacidade defensiva para marcar o Jokic, então é todo um quebra-cabeça que o Houston precisa desvendar para entender como eles podem parar esse que para mim ainda é o melhor jogador do mundo. Então vamos de mais de 28,5 pontos dele, porque apesar do Houston ser uma excelente defesa, o grande problema, dificuldade dele está justamente aqui na hora de defender pivôs. Então, para esses times que eles são bons defensivamente de diversas formas, a gente sempre precisa tentar encontrar onde que eles acabam sofrendo um pouquinho mais do que na média. E quando a gente fala aqui para centers, jogadores da posição do Nikola Jokic, no geral eles acabam sofrendo um pouquinho mais, sendo os 10 mais vazados para jogadores dessa posição, num recorte dos últimos 15 jogos, sendo o quarto time que mais sofreu pontos para pivôs na liga, beleza? No último encontro ele marcou 39 pontos, e no outro encontro que aconteceu lá mais pro começo da temporada, ele teve 34. Pro começo não, na metade, né, em relação ao que a gente tá hoje. Ele conseguiu ter uma média de 29,6 pontos na temporada até aqui. Lembrando que o Jokic ele não é só um cestinha, ele faz muitas outras coisas, mas quando ele decide arremessar ali, ele é simplesmente imparável. Temos aqui 6 dos últimos 7 pivôs que enfrentaram o Rockets sendo over na pontuação. O único que foi under foi o Mark Williams, que é um cara que não tem tanto volume e ficou por apenas um pontinho. Mas olha a diferença de linhas que foi projetada para os pivôs: 9.5, 9.5, 7.5. E para quanto eles fizeram? 12, 14, 18, de 6.5 para 25, de 14.5 para 33 e por aí vai. Eles costumam pontuar muito bem contra o Houston. Vou falar aqui rapidinho a respeito de Pelicans e Pacers, porque eu acredito que tenha algo errado nessa partida, tá? A gente tá falando aqui de
Um New Orleans Pelicans que, ok, venceu o Houston Rockets na prorrogação sob aquelas circunstâncias que eu falei pra vocês, tá? Mobilização quase zero ali do Houston, que achou que ia ganhar o jogo jogando de qualquer jeito. A gente tem o Indiana Pacers aqui como não favorito, eu acho bem esquisito isso. Acho que dá pra duplar aqui esse handicap de mais 9,5 deles com algo interessante dentro dessa partida, porque o Pelicans é um dos piores times da NBA e o Indiana Pacers recentemente eles melhoraram em alguns aspectos. Quando a gente vai aqui em estatísticas avançadas, colocamos aqui um recorte, por exemplo, dos últimos 10 jogos, podemos ver que uma das 3 piores defesas da liga, que é a do Pelicans, segue aqui na parte de baixo da tabela, sendo a quarta pior por 100 posses de bola. Enquanto que a do Indiana Pacers, que em algum momento foi uma das 10 piores da liga, dentro desse recorte eles foram a quinta melhor defesa. Sem contar que ofensivamente seu time está cada vez mais saudável, Ben Mathurin vem tendo sequência e o Nembhard está se encontrando ali como armador desse time na ausência do Tyrese Haliburton. Então acho que o Indiana é uma das boas zebras que a gente tem para hoje, vamos ficar de olho nisso com essa odd de 2,15, dá para colocar até um handicap negativo neles, mas eu vou trabalhar com outras coisas dentro dessa rodada que eu julgo ser mais interessante. E a próxima delas é uma duplinha, tá? Que, inclusive, vocês podem colocar esse handicap positivo do Indiana, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu vou priorizar aqui 2 jogadores de muito talento. Vamos aqui na linha de pontuação mais baixa do Cade Cunningham. Eu espero aqui 23,5 pontos dele acima de. Eu acho até que essa linha aqui tá... Pô, vou dizer que eu acho que ela tá bem alta, pra falar a verdade. Dá pra trabalhar aqui, por exemplo, com 25 pagando um pouquinho melhor. Que por mais que eu ache que não seja um mod ideal de 1,32, às vezes ali, principalmente no ao vivo, faça mais sentido. Mas vamos aqui de 23,5 acima dele. E vamos duplar aqui com o Stephen Curry, tá? Ele que tem um encaixe legal para produzir contra o Suns. No último confronto ele foi muito mal, a derrota foi praticamente ali por culpa dele, porque não dá para um time que não tem grandes pontuadores ter no seu principal apenas 15 pontos marcados. Então dá pra gente colocar aqui mais de 21,5 pontos do Steph, fechando essa odd em torno de 50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar. E, como eu disse pra vocês, o último jogo ele foi mal, mas ele teve volume, tinha encaixe, então 2 vezes seguidas isso acontecer, eu acho meio complicado. Vamos falar primeiro a respeito aqui do Cade, que hoje ele encara uma das piores defesas da NBA em geral, tá? Por 100 posses de bola a gente tá falando de um Charlotte que é a 7ª pior defesa da liga, e aí tentando entender mais ou menos qual posição eles mais sofrem, porque é um time que sofre pontos para diversas posições. Eles só estão aqui no topo, de fato, para power forward, que é a ala de força, e aí eu não acho que o Tobias Harris seja um cara tão adequado assim pra gente trabalhar. Mas pra point guard, que é a posição do próprio Cade, que é armador, eles estão ali no topo, tá? 3, 6, 10 horas. Chegaram aqui no top 10 de times mais vazados para essa posição, o que já é muito positivo, sendo também aqui um dos 10 que mais terem bolas de 3. O Cade, recentemente, ele voltou a ter um aumento no seu número de arremessos, tá? Nesse período aqui, ó, contra o Wizards, acho que ele quebrou o recorde de arremessos em uma partida de um jogador do Detroit Pistons com 45. E aí, nessa época, ele tava batendo 20, 45, 28, aí 26, 26. Teve 2 jogos aqui de 18, né? Mas tava ali na casa dos 20 e poucos. E aí tava muito bom trabalhar com o over dele. Aí o mercado começou a subir a linha dele para 28, 29,5, aí já começou a ficar complicado, principalmente porque de repente ele começou a arremessar 15 bolas numa sequência aqui de 3 jogos com 15, 18, 10. Não deu para entender muito o que aconteceu, mas ele voltou a arremessar bastante, tá? 21, 30. E aí, será que hoje ele vai ter volume? No fim das contas, sobre o Cade, é muito mais sobre isso do que necessariamente a qualidade técnica dele que a gente sabe que ele tem. 9 dos últimos 10 armadores que enfrentaram Hornets foram over nas suas pontuações, e o Jalen Brunson, que ficou em 26, único under, teria completado a sua linha ali de linhas baixas. Quando a gente pega aqui o Cade Cunningham e a gente espera que ele faça mais de 23,5 pontos, ele conseguiu superar em 11 dos últimos 15 jogos, e o Hornets, como eu disse para vocês, é uma defesa ruim, que sofre muito também por dentro, então dá para ele produzir bem contra esse rival muito frágil. Já o Curry, ele encara hoje um Phoenix Suns que sofre acima de tudo ali no mano a mano. Então, talvez seja mais interessante ficar de olho no Jimmy Butler, mas eu confio mais no Steph no geral. Ele tem um mano a mano um pouquinho pior ali do que o Jimmy Butler, porque ele é menos atlético, mas ainda é muito bom, dos melhores desse time do Golden State, sem contar também que o Phoenix Suns, nos últimos 10, são quase um dos 10 times aqui, né, que mais sofreram pontos para armadores na liga em relação à bola de 3 nos últimos 15 jogos, né, que é onde a gente está fazendo esse recorte. Eles sofreram aqui, estão na parte de cima da tabela, quase um dos 10 times que mais sofreram bolas de 3 para essa posição. A diferença aqui, né, de um time que está dentro do top 10, no caso aqui o Milwaukee Bucks, o Pelicans, é de 0,02 aqui bolas de 3 por jogo, então dá para dizer que eles estão muito perto ali de um top 10 que mais cedem bolas de 3 para armadores nos últimos 15 jogos. Só que quando a gente pega aqui para os jogadores da posição dele, 8 dos últimos 10 que enfrentaram o Suns
foram over nas suas pontuações. O Shea e o Doncic ali tinham linhas muito altas, então normal que eles não tenham sido, e o próprio Steph acabou sendo abaixo, ele não está sendo computado aqui. Mas são 28,8 pontos de média até aqui na temporada, em 11 dos últimos 19 jogos ele foi over nas suas pontuações, o mercado teve dificuldade de acompanhar, de entender qual era a linha dele, ele só foi under 2 vezes seguidas, uma vez na temporada até aqui. De resto aqui, né, se a gente for pegar um recorte, sei lá, dos últimos 7 jogos, em 5 ele foi over, marcando pelo menos 31 aqui em todos esses overs que ele teve, e mais do que isso ele vem tendo volume de arremessos, isso importa bastante numa partida como a de hoje. Principalmente porque a gente só precisa aqui de mais de 21,5 pontos dele, o que é muito pouco para um cara que tá com a média aí de quase 30 dentro dessa temporada, e de um Warriors que não tem grandes pontuadores assim, dependem muito dele. Agora vamos falar aqui a respeito de Jazz e Magic, porque aqui a gente quer trabalhar em over em assistências. Vamos trabalhar aí com mais de 3,5 assistências do Anthony Black. Trabalhar com over assistências contra o Jazz é um dos mercados mais lucrativos, não só nessa temporada, mas nos últimos anos. Acredito que seja interessante aqui por vários motivos, tá? É a segunda pior defesa da NBA, o quarto time mais rápido, e times rápidos significa que a gente tem muitas posses de bola por minuto dentro dos seus jogos, porque para arremessar eles gastam menos o relógio, sem contar que a gente tá falando aqui de um Utah Jazz, que é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA, para armadores, que é a posição do Anthony Black, o jogador do Orlando Magic. Eles são aqui o quarto time que mais cede assistências, em geral, sendo o segundo time que mais cede assistências para jogadores na liga. O Anthony Black ele vem tendo uma média muito interessante recentemente. Vamos até dar uma olhada aqui se o titular da posição do Orlando Magic, Jalen Suggs, vai estar em quadra hoje, tá? Mas o Anthony Black ele tá ganhando aí minutagens até de titular, com a ausência de jogadores importantes na escalação do Orlando Magic, como por exemplo o Franz Wagner, que perdeu alguns jogos. O Orlando acabou jogando até com 3 armadores/armadores, o Jalen Suggs, o Desmond Bane e o próprio Anthony Black, que ganhou a vaga titular. Jalen Suggs é dúvida para hoje, ele pode nem jogar, então mais uma vez o Anthony Black pode ter mais de 30 minutos, o que é muito interessante para essa nossa equipe. Bom, ele é um cara que tem média de 3,3 assistências na temporada até aqui, e ele superou essa marca das 3,5 assistências aí em 10 dos últimos 14 jogos que ele fez, e em 5 dos últimos 6 também, tá? A média dele acaba sendo aqui um pouquinho quedada, porque em alguns jogos ele teve ali em torno de 20 minutos de quadra, mas recentemente ele tá jogando até quase 40, ele vem sendo um jogador muito importante para esse time, e com isso ele vem tendo mais tempo de jogo, com mais chances de over. Contra rivais que cedem muitas assistências, ele estourou. O Miami Heat, 6 e 7 assistências naquela oportunidade, foram os cenários mais legais que a gente teve aqui. Os últimos 4 jogadores seguidos com características e posição semelhantes que enfrentaram o Jazz foram over nas suas assistências e com muitas sobras. O Doncic teve 8,5 de linha, foi para 14. O Ryan Nembhard teve 7,5, foi para 11. Vários deles indicações nossas, né? Indicamos o Ryan Nembhard, o Ja Morant. Os dois ali foram greens. Esse aqui foi no ao vivo, né? Uma live ali lá no nosso grupo VIP. O Ja Morant, ele foi no pré-jogo aqui no YouTube. E aqui a gente tinha indicado o LeBron, que também foi over. A gente optou pelo LeBron ao invés do Luka Doncic, mas sem problemas o green ali bateu também, né? A gente também tá falando aqui de um Utah Jazz, que é um time que tem um dos piores setores defensivos de perímetro na NBA e sofre muito por dentro. Então passes para fora são facilmente convertidos em bolas de 3. Também passes para dentro, onde você tem ali um percentual, um aproveitamento maior de conversão de cesta, você também tem a possibilidade de pontuar bem. Com isso, o Jazz é um dos alvos mais fáceis para você trabalhar com pontuações e overs em geral. Mas quando você tem vários jogadores podendo pontuar e vários desses passes vindo de um jogador que vem muito bem, com a linha interessante e com a média muito boa recente, melhor ainda, porque ele vai servir esses diversos jogadores com potencial alto de pontuar contra o seu rival. Antes da gente seguir aqui para os últimos jogos da noite, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, palpite e análise dos jogos que a gente pulou, e exclusivo do nosso grupo VIP, o contato aqui embaixo com promoções incríveis, R$30 para você fazer parte nesse primeiro mês e conhecer o grupo VIP mais completo do mundo, e também R$99 para você fazer parte da temporada completa. Você paga só uma vez, nunca mais a gente vai cobrar vocês nessa temporada, e aí você vai ter acesso a todos os conteúdos vídeos exclusivos que a gente vai lançando nas semanas após semanas, beleza? Sacramento Kings e Blazers, aqui a gente tem diversos cenários para trabalhar. O Kings é um dos times mais overs da liga, você pode trabalhar com rebotes, com pontuação, com assistência, com over em pontos totais, pontuação de jogador, bola de 3, enfim, muita coisa legal. Claro, existe uma hierarquia daquilo que é mais interessante. Hoje a gente vai passar dois palpites nesse jogo, mas um terceiro ali que a gente julga ser bom, para você pelo menos ficar de olho, tá? E esse que é só para você ficar de olho foi uma indicação que a gente deu no nosso grupo VIP, que tem um cenário perfeito e acabou não batendo, tá? Porque os rebotes foram muito distribuídos. Mas
Sinceramente, se você tem aqui, no caso a gente tinha indicado 10 rebotes ali do Donovan Clingan, vamos até dar uma olhada como é que tá a linha dele agora, porque a gente encontrou duas oportunidades que eu julgo serem melhores, tá? Mas a gente tem aqui em rebotes, Marcos, Donovan Clingan para 10 rebotes, 1,68. Ele fez 8 naquela oportunidade, mas repito, os rebotes foram muito distribuídos. E vamos dar uma olhada nesse cenário para vocês verem como a leitura ela foi bem feita mesmo no head e que hoje, duas vezes seguidas isso acontecer, a probabilidade é menor. Porque a gente está falando primeiro do Kings, que é o time que mais cede rebotes por jogo para pivôs na liga. Vocês querem mais do que isso? A gente tem. Em relação ao aproveitamento de rebotes na NBA, é o pior aproveitamento em rebotes na NBA. E ofensivamente falando, por 100 posses de bola, é o terceiro time menos produtivo da liga, ou seja, eles erram muito. Mas, Léo, o que adianta eles errarem muito e arremessarem pouco? Não, não, não. Eles são dos times mais rápidos da liga, um dos 10 mais rápidos. Então, eles têm muitas posses de bola por minuto, erram muito, muitos rebotes sobram, o aproveitamento deles é ruim e é o time que mais cede rebotes para pivôs na NBA. Quer mais do que isso, o Donovan Clingan, inclusive, ele teve aí recentemente 11, 11, 13, 10 rebotes, uma sequência muito interessante. Foi under no último jogo, é verdade, mas como eu disse, os rebotes foram muito distribuídos. O Avdija teve 5, a gente teve ali também o Robert Williams com 6, teve o Jeremy Grant com 9, o Tomani Camara com 8, então assim, tudo foi muito distribuído, mas se isso não acontecer hoje, acho que o Clingan para 10 rebotes é interessante hoje. Mas vamos aqui para as outras duas possibilidades que a gente gosta bastante, tá? A primeira delas é um over ali na pontuação total desse jogo, mais de 232,5 pontos totais. É um jogo que deve ser bem movimentado. Se você quer uma linha mais segura, abaixem essa linha. Se você quer ali se arriscar um pouquinho mais, pode subir. Se apeguem mais à leitura de que esse deve ser um jogo bem pontuado. Por quê? Duas defesas horrorosas, a quarta pior da NBA e a 23ª colocada. Tem também aqui a questão do aproveitamento nos rebotes defensivos do Sacramento, que é o quarto pior, e do Portland, que é o sexto pior, ou seja, os times podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance. Se esses times já defendem mal, imagina se, depois de conseguirem concluir uma boa defesa, o rival ainda tem um rebote ofensivo para tentar de novo. A chance de ponto é muito grande. O terceiro time mais rápido da NBA e o nono, então deve ser um jogo com muitas posses de bola por minuto, com duas defesas horrorosas e com times ali que tem um encaixe legal para ferir um ao outro, tá? Em jogadas fáceis, porque o Portland, eles têm ali muita dificuldade em defender jogadas de pick and roll handler, enquanto que o Sacramento Kings, quando a gente fala aqui em jogadas de mano a mano, na isolation, eles são muito ruins, tá? Sendo o oitavo pior aproveitamento em defesa de jogadas de mano a mano na liga, e quando a gente fala aqui de pick and roll handler, que são outras jogadas que os dois times podem usar bastante com seus armadores, o Portland é o terceiro mais vazado da NBA, e o Sacramento o quinto pior aproveitamento. Então, trabalhar com cestinhas é interessante. A gente tem aqui o DeRozan, com a possibilidade de ir bem, mas ele vem arremessando pouco em relação à quantidade de chutes, então vou tomar um pouquinho mais de cuidado. Vamos aqui trabalhar então com o Deni Avdija, um jogador que eu gosto bastante, um cara que é um dos caras que mais faz infiltração na NBA nessa temporada, ficar infiltrando contra essa formação baixa dos Kings, em um time que não tem grandes defensores de garrafão, pode ser perfeito, não à toa ele marcou 35 pontos na última noite. 25 pontos eu acho alto para ele, mas ele vem bem, vem tendo um aproveitamento muito alto. Eu gostaria só que ele tivesse um pouquinho mais de volume, porque eu acho que para você confiar num cara para marcar em torno de 25 pontos, ele tem que ter ali de 18 a 20 arremessos de média, coisa que o Deni Avdija nem tem. Ele confia muito mais ali no seu aproveitamento, principalmente por conta do número de arremessos perto do aro. Mas ele tem média de 25,8 na temporada, marcou 35 contra o Sacramento Kings, foi over em 5, 6, 7 dos últimos 9 jogos e, cara, ele foi over em 19 dos últimos 27, é um número muito alto, tá? Tem que respeitar. A linha dele só foi subindo na temporada. 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis dele com características semelhantes foram over, só que ele não tá jogando mais de ala de força, ele tá jogando como ala armador ou armador desse time. Então a gente tem aqui o cara mais perto, digamos, dele ali em relação à característica, esse cara que pega a bola, arma e ataca a cesta, o Jaime Jaquez, que foi de uma linha de 13,5 para 27 pontos. Esse cara aqui eu gosto, acho uma comparação bem mais parecida com o que é o Deni Avdija, claro, cada um com suas respectivas qualidades, né? Posição de origem dele, o Kings é o quarto time mais vazado da NBA e, como eu disse para vocês, deve ser um jogo bem pontuado em geral, porque o Portland sofreu 123,5 pontos de média nos últimos 15 jogos, marcou 117,3, o que daria uma média de mais de 240 pontos nessas partidas em que eles se envolveram. E quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos do Kings, a gente teve uma média de 231,3 pontos
nas partidas em que eles se envolveram, tendo 267, claro, teve prorrogação, mas a gente teve um jogo bem pontuado no confronto entre essas franquias, no fim, é isso que importa. Só que se a gente for olhar aqui, inclusive a gente teve over aqui, porque a gente indicou o over deles no nosso canal no YouTube, muito dessa pontuação não tão alta assim nos jogos dos Kings foi porque eles foram incompetentes ofensivamente, tá? Mas hoje eles enfrentam uma defesa tão ruim que eu acho que pelo menos uns 110 a 115 pontos ali eles devem bater, e esse over deve rolar hoje, tá? Contra defesas melhorzinhas ali, eles realmente tiveram dificuldades. Hoje as coisas devem mudar porque as duas defesas são peneiras. Então fiquemos ali com over totais e também com a pontuação do Deni Avdija. E para finalizar, Clippers e Lakers. Mais um jogo over que a gente tem aqui para vocês. Vamos trabalhar aqui com mais de 224,5 pontos totais. Ou dá para trabalhar ali só com a pontuação do Clippers, que hoje joga em casa. E, gente, a defesa do Lakers é péssima. Mas a do Clippers também é ruim. Então, se a gente for aqui em estatísticas gerais, em relação a pontos feitos por jogo, o Los Angeles Lakers é um time que está lá em cima, marcando 119,2 pontos. Em estatísticas avançadas, a gente está falando de um Lakers que é o sexto melhor ataque por 100 posses e de duas defesas horrorosas. No caso aqui, o Clippers a quinta pior e o Lakers a nona pior defesa da NBA. O Lakers também tem muita dificuldade em defender o perímetro, as bolas de três, bem como o Clippers tem dificuldades em marcar esses armadores com características mais de ala, sabe? Altura de ala, no caso, shooting guards, que é mais ou menos o que é o Luka Doncic. O Doncic joga de armador, mas ele começou a carreira como ala, tá? Então, no meio termo ali, porque ele tem altura e porte físico de ala, mas de fato ele carrega a bola como armador, ele como um ala armador ali no geral, na concepção da posição, o Clippers, eles são o sexto mais vazado da NBA, em relação a bolas de três, eles são o quinto que mais cede. Sem contar que ele vai ter diversos confrontos ali com o James Harden, que pode ser um matchup favorável para ele produzir muitos pontos. Quando a gente pega aqui os últimos 12 jogos dos Clippers, eles sofreram 116,9 pontos, fizeram 110,8, uma média de mais de 227 pontos nas partidas em que eles se envolveram. No confronto contra os Lakers, eles sofreram 135, marcaram 118, sem prorrogação, uma média aí, né, de mais de 250 pontos naquele confronto. Quando falamos dessa peneira que é a defesa dos Lakers, eles sofreram 120,8 pontos nos últimos 12 jogos, marcaram 122,6, média de mais de 240 pontos nas suas partidas, teve aqui mais de 270 pontos contra o Jazz, que é um ataque horroroso, e também essa marca de 224,5 pontos foi superada em 1, 2, 3 jogos consecutivos, e se a gente for ampliar, foi superada aqui contra o Boston e Toronto, ou seja, em 5 dos últimos 6 jogos. Beleza? Se a gente ampliar ainda mais, né, até aqui o Clippers, foi superado também, contra o Jazz também foi. Então, nesses 12 jogos aqui, em 10 a gente teve mais de 224,5 pontos. Repito, a defesa dos Lakers é o que mais motiva esse over. Fechado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Na análise mais completa do YouTube em relação aos jogos da NBA. Análise ainda mais completas no nosso grupo VIP, onde a gente aborda todos os jogos que a gente acabou pulando aqui. Muito obrigado pela sua audiência e falou!